CMR Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a CMR Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. CMR Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilab. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. CMR Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. CMR Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. CMR Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje, com ela, uma mulher que largou o mundo corporativo pelas trilhas com propósito. Com a palavra ela, amiga, te apresenta. Olá, meu nome é Joyce Spadeto. Hoje eu atuo como condutora de experiências ao ar livre e também sou corredora de montanha, amadora. E como você falou, saí do mundo corporativo e agora vivo em função da experiência nas trilhas. A Joyce, ela atua também como missionária. Foram várias as missões e eu vou pedir para ela compartilhar algumas das experiências que tu teve missionária. Bom, o primeiro projeto que eu fiz, né, na verdade foi um voluntariado, que antes eu não tinha muito entendimento de servir cumprindo o ID de Cristo, né? Então, quando a gente ainda não tem essa consciência, a gente fala que é um trabalho voluntário, mas foi um despertar, uma coisa que já vivia muito presente no meu coração, né? Então, eu vivi uma experiência na Bolívia de 30 dias ali, cuidando de crianças com problemas mentais, motores. Então, Sim. Foi um momento que eu vi que servir ao próximo era algo muito presente, assim, que ardia no meu coração, né? E como eu falei antes, eu não tinha consciência cristã, né, do servir cumprindo o ID de Cristo, mas Sim. Era um desejo muito forte no meu coração. E aí, saindo agora do mundo corporativo e agora com uma consciência cristã mesmo, eu senti que era um chamado, né, de Cristo. Então a gente aprende a observar as vozes, né, que é a voz do Espírito Santo te chamando para cumprir um propósito. Então, claramente eu ouvia essa voz do Espírito Santo falando que eu precisava estar lá, não só para ajudar, porque a gente acaba também sendo ajudado em várias partes da nossa vida, mas que eu precisava viver alguma coisa lá, né? Foi o momento que tu esteve na Amazônia? Isso, exatamente. Esse momento na Amazônia foi um projeto missionário, né, que eu senti a força de Deus mesmo me Sim. direcionando para estar lá. E lá eu vivi experiências muito intensas, né? Como eu saí do mundo corporativo, eu não sabia aonde me direcionar, né, a partir de então, mas eu sabia que Deus ia ter um propósito, ia ter uma resposta. E lá eu acho que começou todo esse mover de criar um projeto novo, né? E lá eu vi muitas pessoas na mesma situação que a minha, assim, um pouco desacreditadas da rotina que levavam do mundo corporativo, pessoas ali com frustrações tanto no ambiente de trabalho quanto uma rotina muito intensa que fazia desconectar consigo mesmo ou com alguns propósitos de Deus, né? É nesse assunto que eu queria chegar agora. Qual foi a decepção que fez você migrar, né? Resolver sair? Porque quando a gente está no mundo corporativo, é que nem Sim. você disse, a gente é um sonho, você se Sim. preparou para aquele momento, você estudou, você se dedica
né? Então, e você só quer atingir metas e passar fases e crescer cada vez mais. Sim. E de repente tu virou a chave, teve um motivo pelo qual tu virou a chave. O que aconteceu? Eu criei muita expectativa em cima de um trabalho, né, de pessoas ali. Eu passei mais de 8 anos numa mesma empresa que eu cresci, que eu me desenvolvi, eu tinha pessoas ali, uma estrutura ali bacana, né, que me proporcionou esse crescimento. E aí eu criei uma expectativa em um outro ambiente que eu não supri essa expectativa, enfim, me decepcionei um pouco também. E aí eu vi que era Deus me redirecionando para uma outra oportunidade, né? Porque tudo acontece a partir da permissão de Deus. Né? Então, assim, às vezes a gente acha que é uma queda, mas é Deus te direcionando para um novo caminho. É um processo de expulsão, na verdade, né? Exato. Porque se fosse por conta própria, por mais que tu já estivesse se sentindo desconfortável naquele ambiente, por decisão própria, talvez tu não sairia. Não sairia. E assim, eu tenho a plena consciência que realmente é o agir de Deus, porque talvez tinha tudo para dar certo, eu estava muito empenhada, eu estava orando bastante para Deus me direcionar ali também naquele ambiente, e mesmo assim as coisas não fluíam como deveriam, né? E assim, era muita oração, eu chegava naquele ambiente, eu abria a Bíblia, eu orava antes de entrar, enfim, dizimava com o meu salário, então assim, estava tudo muito alinhado. Sim. E mesmo assim não fluía, né? Então assim, você percebe que é mesmo um redirecionamento de Deus, talvez eu cumpri algum papel ali que precisava durante 1 ano que eu estive nesse ambiente, mas chega uma hora que Deus tem outras fases para a sua vida, né? E como que foi que surgiu esse chamado missionário na Amazônia? Como? Porque tu tá num ambiente corporativo, para de repente estar num chamado missionário na Amazônia. Que loucura, né? Então, eu em algum outro momento, há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu tinha visto esse projeto missionário até da igreja do Sétimo Dia, adventista, né? E eu não sabia também que era cristão. E é muito interessante também, né? Porque as lideranças ali têm também todo um trabalho espiritual também, né? Sim. E eu não sabia na época, uns 4 anos atrás. E aí eu vi um e-mail, né? Vi o projeto, entrei no site da organização, me interessei, mas há uns anos atrás eu não tinha oportunidade de ir pelo trabalho, né, porque eu tinha que me afastar, ser um período de férias. E aí aquilo ficou armazenado, né, não toquei. E realmente eu não sei como o nome da instituição veio de novo, eu não sei se foi através de outro e-mail ou da rede social, mas me despertou de novo essa vontade de estar lá. E aí eu só ouvi, assim, uma voz mesmo, como se fosse do Espírito Santo. Você tem uma experiência para viver lá, você precisa estar lá. Então muitas pessoas perguntam, né, por que a Amazônia, né? Também por muito tempo eu já servi na minha comunidade, já dei aula em abrigo feminino, cursos profissionalizantes na comunidade. Então assim, não que eu saí daqui para viver apenas um projeto missionário lá. Sim. Na minha comunidade também eu tento ajudar de outras formas, mas alguma coisa me chamava também para estar lá. E aí eu sinto que é como se eu não pudesse falar um não, né? Então me conectei com essa instituição, e aí todo aquele processo ali de sair do mundo corporativo, eu comecei a fazer planos para a viagem, como arrecadar coisas para a comunidade ribeirinha. Comecei a me projetar e me senti muito bem com isso, né? Como contribuir, como planejar, como fazer essa gestão da viagem. E isso foi me preenchendo, né? Então eu vi que realmente era uma resposta ali de Deus para me redirecionar para um outro ambiente. Você comentou em ouvir a voz de Deus no silêncio. Como que foi esse processo de escuta e esse processo de entrega? Como que foi
escutar a voz de Deus no silêncio. É difícil, assim, porque primeiro que a gente não quer silêncio hoje em dia, né? Tem rede social, tem várias... O ambiente hoje, ele tá muito acelerado. Então, por um momento, algumas coisas iam me confundindo, né? Eu recebi outras oportunidades para voltar para o mundo corporativo, isso me balançava bastante. E aí eu buscava uma certeza, eu buscava essa voz mesmo, que é do Espírito Santo, para afirmar. E aí eu pensava, gente, será que é para eu voltar de novo para outra oportunidade? Será que é muita ousadia da minha parte também esperar a voz de Deus? O que eu faço? A gente fica um pouco apreensivo, né? Ainda mais quando temos necessidades financeiras também. Então, uma trajetória que tu vivia, né? Uma trajetória, uma vida, né? E eu acho que o que mais me pesa ainda hoje é pensar o tanto que eu dediquei a estudo, né? Faculdades, cursos, MBAs, técnicos, e aí você se projeta para um lado, depois se projeta para o outro, e parece que você está desperdiçando um tempo de estudo. Mas, na verdade, você está se preparando para um novo propósito. Nada é perdido. Nada. Né? O conhecimento a gente não perde. Então, o silêncio, né? Ouvir no silêncio. Eu acho que a montanha, como eu faço corrida de montanha, sempre foi um refúgio para mim, né? Então, todo final de semana eu sempre estava indo nas trilhas, treinar e tudo mais. E no silêncio, e mesmo às vezes até ofegante na natureza, eu conseguia me reconectar com alguns pensamentos ou me concentrar para ouvir mais a presença de Deus, né? Porque no silêncio do nosso quarto a gente também tem a conexão. Mas na obra, na criação, a gente tem um preenchimento diferente. Então acho que ali em alguns momentos de pausa sozinha, eu pude também ouvir a voz do Espírito Santo. Agora, Joyce, eu quero que tu conta aqui pra gente como que é o projeto, que tu fale mais a respeito desse teu projeto, Trilhas com Propósito, e como foi que ele nasceu no teu coração. Ainda na minha viagem na Amazônia, eu sentia que Deus ia preparar alguma coisa quando eu retornasse de viagem. E logo quando eu voltei, uma agência de turismo me procurou para fazer um guiamento no Mestre Álvaro, que é a montanha que a gente tem aqui na Grande Vitória, né? E aí eu fiz esse guiamento com a agência de turismo e aí eu pensei, né? Poxa, eu tenho tantas reflexões na montanha, eu tenho tantos momentos de conexão com o Criador, então por que só levar as pessoas e mostrar o caminho, né? Sendo que eu tenho experiências tão profundas. Sim. E aí me veio assim essa ideia, poxa, eu acho que eu posso conduzir essas experiências também, porque muitas pessoas, elas precisam de um empurrãozinho, né, para observar um pouquinho mais com outros olhos, né? Eu vou indo num ambiente natural, o que tem ali, né, ao redor, né? Lógico que também vão pessoas que não são cristãs, mas tem ali uma coisa diferente que é a criação do Senhor, né? E também trazer reflexões da palavra, às vezes devocionais na montanha. Então foi nesse momento aí que eu pensei, poxa, acho que dá para conduzir pessoas para viverem o que eu vivo também na montanha, né? Então foi assim que surgiu a ideia. E por que você acredita que momentos de pausa e contemplação são tão importantes hoje em dia? Eu acho que hoje todos nós vivemos de uma forma muito acelerada, né? E isso tem consequências muito profundas, tanto fisicamente, mentalmente, na alma, né, das pessoas. Nós estamos nos perdendo nesse mundo muito acelerado. E todos esses benefícios que eu carrego comigo na montanha, eu também queria transmitir para outras pessoas. E acho que é um momento de pausa, de reconexão, é o que traz aquele refrigério, às vezes, para começar uma semana diferente, ou para ter uma percepção diferente ali do que tem ao nosso redor, né? Então é um pouco disso. E desses momentos todos aí que tu já viveu, dessas trilhas com propósito, tem algum momento marcante, como que é o testemunho dessas pessoas após passar essa experiência contigo? Porque é uma trilha com propósito, ela é diferente, eu sei que ela é diferente, ainda não fiz, já estamos marcando,
Sim. Inclusive a Joyce, ela vai estar junto comigo no projeto, né, do segundo quadro de Deus para Superar, que é a busca da melhor versão, e eu vou estar levando a mulherada toda para essa trilha. Vai ser incrível, vai com certeza. Vai ser muito especial, eu tenho certeza disso. E conta de todas essas mulheres, essas pessoas que acompanham, tem algum testemunho assim que te marcou? Ai, tem vários, né? Eu acho que alguns assim que eu posso citar de uma forma breve é que tem algumas pessoas que estão passando por um momento difícil, né, em casa, em relacionamentos, ou que nunca se descobriram mesmo na sua melhor versão. Sim. Que às vezes carregam um sentimento de impotência. Então elas não conhecem a força que tem dentro delas, né? Que é a força do Espírito Santo, a força de Deus. E eu sempre começo falando que Deus nos dá espírito de ousadia, de força, então que a gente consegue conquistar o topo das montanhas, o topo dos nossos objetivos. Então, pessoas que se acham fracas e pequenas, quando elas chegam no topo da montanha, elas tipo assim, conquistam algo que elas não esperavam, né? Então, assim, entre alguns depoimentos que eu posso citar, acho que não são palavras, são as expressões que eu acabo vendo no rosto das pessoas. Adoro filmar essa parte, que é a contemplação de chegar assim e pensar, cara, eu consegui, né? Então, tem muitos desses sentimentos que a gente consegue ver no rosto das pessoas. E também acho que é muito interessante citar também que teve uma trilha que foi uma senhora de 76 anos e ela gosta muito de natureza, de plantas, né? E a neta dela levou nesse ambiente de trilha. Foi uma trilha leve, né? Sim, lógico. Não foi subiu o mestre Álvaro. Mas foi muito especial porque ela se sentiu viva de novo, sim, conectada. Sim. Ela falou que amou, quer voltar outras vezes. Com certeza. E é interessante tu citar isso aqui, porque é justamente isso. Às vezes as pessoas não se sentem capazes, e principalmente a terceira idade. Sim, né? Então tem essas opções de trilhas mais leves. Isso. E que vão trazer todo esse refrigério, que vão trazer essa conexão, esse momento que é muito bom quando a gente está em meio à natureza. Nossa, né? Foi incrível. E também com as crianças, né? Eu fiz uma turminha Kids de exploradores da floresta e fiz ali algumas dinâmicas para ajudá-los a observar o ambiente de uma forma diferente, né? Eles tinham algumas missões para fazer na floresta. Então também explorar esse lado infantil de descoberta também foi muito legal. Então assim, em cada trilha eu acho que eu vejo coisas diferentes que parece que eu fui feita para estar ali, né? E é muito legal ver essa descoberta também das pessoas, essa conexão também com o Criador e com a obra, né, de Deus. E como você enxerga o futuro do Trilhas com Propósito? Eu acho que despertando cada vez mais pessoas, né, esse sentimento de conexão, de desacelerar. E assim, o futuro mesmo Deus vai mostrando a cada etapa, né? A cada trilha que eu faço, vem uma ideia nova. Eu oro muito antes de cada final de semana, né? Que tem uma trilha. Eu peço para Deus colocar no meu coração a palavra certa, estratégias certas de plantar alguma sementinha também ali, né? Então, Deus está mostrando o caminho conforme eu estou trabalhando e fazendo. Conforme você vai se colocando, eis-me aqui, Senhor, Ele exato. vai mostrando esse caminho, iluminando esse caminho, né? Não tem porque nem... Às vezes a ansiedade, né? Que é o mal de agora, né? Um dos problemas, assim, as pessoas sofrendo com ansiedade, porque ela tá pensando lá no futuro, em vez de viver o aqui e o agora, né? Sim. E eu acho que a trilha traz muito isso de viver, de estar presente no aqui e no agora. E você tocou nesse assunto, eu recebi uma palavra na Amazônia de um barqueiro, que a gente conversando, né, eu estava envolvida numa construção lá de uma escola, a gente saía de barco para pegar areia em outro lugar, e aí ele perguntou, Joyce, você faz o quê? Aí eu parei assim, tipo, eu faço o quê, né? Porque eu tô sem trabalho. Tô aqui trabalhando para a obra do Senhor. E aí eu falei, olha, eu tô passando por um momento que eu não sei
o que eu vou fazer. E aí ele falou, tem a palavra de Deus que fala que nem os passarinhos armazenam os alimentos, e mesmo assim Deus cuida deles dia após dia, né? Tem essa palavra que os passarinhos não guardam alimentos, e Deus cuida deles, quem dirá os seus filhos. Sim. Então eu aprendi nessa palavra, eu parei assim, cara, eu tenho que descansar no Senhor, e Deus vai providenciar tudo que eu preciso, Deus vai dar as estratégias. E tudo que eu passei no mundo corporativo foram formas de aprender a lidar com uma nova jornada que vem agora, né? Verdade. E se alguém que está ouvindo agora e se sente perdido, sem direção, que mensagem você deixaria para essa pessoa? Bom, acho que primeiramente descansar no Senhor e confiar nos planos do Senhor, que Deus ele tem um plano para cada um de nós. Então, às vezes, a gente tem que parar e ouvir um pouco, né, o direcionamento de Deus. E se precisar de um momento de pausa, de conexão, quiser fazer esse momento na natureza, o Trilhas com Propósito está aí para auxiliar nesse momento, né, que a pessoa talvez esteja passando. Compartilhe o teu arroba com a gente. Bom, arroba é @trilhas com propósito, né? Nada mais sugestivo, mas é isso. E é todo final de semana que acontece? Essas trilhas? Eu lanço as agendas mensais, né? Então, cada final de semana tem uma proposta diferente. Trilhas kids ou trilhas fáceis, trilhas intermediárias e trilhas mais difíceis também, né? Então, cada final de semana tem uma proposta e também atendendo a grupos particulares, né? Porque às vezes as pessoas têm, eu quero ir com um grupo de CrossFit, eu tenho meu grupo da igreja, eu tô com 2 grupos da igreja que vão se juntar, grupo da célula, né? Sim. E aí também eu faço esses grupos particulares também, e basta me chamar lá no direct que a gente combina. Olha, que tão especial, gente, depois desse momento aqui com essa mensagem poderosa da Joyce, se essa mensagem ela fez sentido na tua vida, eu quero que tu entre aqui, curte, comenta, dá o teu like, te inscreve nesse canal, ativa o sininho para estar sempre, porque todas as semanas Deus para Superar tem uma mensagem para edificar a tua vida, né? E trazer mais esperança, trazer fé, trazer essas histórias de superação que é para despertar você aí do outro lado, que não há situação na tua vida que Deus não ajude a superar. Tudo tem solução, né? É colocar Deus na frente. Isso aí. Eu te convido agora, Joyce, a finalizar esse episódio junto comigo com o nosso lema, dizendo junto comigo o nosso lema. É Deus pra superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo,